Salve, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, onde é que você esteja. Hoje a gente está aqui com uma questão do IME 2020, ok? O tema dessa resolução aqui vai ser sobre espelhos, plano e esférico, nesse caso, acrescentado a um movimento circular uniforme, ok? Então vamos lá ler essa questão. Em um experimento, uma fonte laser emite um pulso luminoso instantâneo, que é refletido por um espelho plano MR, girando em velocidade angular constante ômega. Um outro espelho fixo côncavo e circular MF encontra-se acima da fonte laser, ambos localizados a uma distância L igual a 3 km de MR, conforme mostra a figura. O centro de curvatura C de MF localiza-se no ponto onde a luz do laser encontra MR e coincide com seu centro de rotação. Dado: velocidade da luz. Observações: a posição de MR e MF são tais que o feixe consegue chegar a MF pelo menos duas vezes e despreze o comprimento da fonte laser. Para que o pulso luminoso seja refletido em MF pela segunda vez, há um comprimento de arco ΔS igual a 30 cm do primeiro ponto de reflexão. O valor de ômega em radianos por segundo é. Pessoal, vou tentar traduzir um pouquinho essa questão aqui para vocês. Olha só, temos aqui a fonte laser, ela vai emitir essa luz, vai atingir o espelho plano, e então vai ser refletida, e então atinge o espelho esférico, que é esse carinha todo aqui, tá? Quando ele atinge esse ponto, o espelho esférico vai refletir esse raio luminoso e retornar exatamente naquele espelho plano novamente. Mas a questão é, o espelho plano ele está em rotação, com a velocidade angular constante. E quando esse raio ele foi e voltou, o espelho ele rotacionou. Quando ele rotacionou, vai mudar a direção da reflexão desse raio de luz. Perfeito? Essa é a ideia principal da questão. Ele forneceu para a gente esse ΔS, que é o deslocamento linear de um ponto de reflexão até o outro, e também falou sobre o L. O que seria esse L aqui? É o comprimento entre a fonte laser e o espelho plano. Ele forneceu para a gente que essa distância L é também o raio entre esse espelho plano e o espelho esférico, ok? Então, aqui eu sei que vale L e aqui eu sei que também vale L, perfeito? Então, essa é a ideia da nossa questão. Ele pergunta para a gente quanto que vale essa velocidade angular. Então, a gente vai calcular quanto que vale. Para determinar a velocidade angular, eu calculo a variação angular, vou representar aqui somente por θ, ok? Dividido pelo intervalo de tempo que leva para ele percorrer esse ângulo θ, perfeito? Vamos lá. Quem que vai ser o nosso θ? Hugo, θ vai ser esse carinha aqui não vai ser o θ, ok? Esse carinha aqui ele vai ser um Δθ. Eu estou modificando, estou alterando quem é a variação angular aqui, ok? Modificando a letra que vai representar. Então, olha só. Professor, por que que esse Δθ não é a mesma coisa desse θ? A gente vai verificar isso daí agora. Olha só. Eu tenho aqui um espelho. Esse espelho ele está nessa posição A, ok? Vou incidir um raio de luz nesse espelho. Incidir o raio de luz aqui. Esse espelho tem associado a ele uma normal. A normal ela está aqui, ó, aproximadamente aqui, né? Então, aqui está a nossa normal. Se eu for analisar o ângulo, aqui eu terei um ângulo θ1, que é o ângulo incidente, e aqui eu também terei θ1, que é o ângulo refletido. Eles têm que ser iguais, pois se trata de uma reflexão. Quando é uma reflexão, os ângulos são iguais. Reflexão regular, né? Claro. Ok. Então, olha só. Quando esse espelho rotaciona, esse espelho rotaciona. Eu vou supor aqui que ele rotacionou de ômega, de θ. Vou deixar um pouquinho mais inclinado para verificar melhor ainda. Aqui, ó. Pronto aí, ó. Então, rotacionei ele de θ, perfeito?
Agora isso aqui é a nova posição, vou chamar de B. Quando eu rotacionei ele de θ, eu não alterei esse feixe de luz. Ele continua sendo exatamente aqui horizontal. Porém, eu devo analisar a minha nova normal. A nova normal, ela foi rotacionada. Ela rotacionou de quanto, Hugo? Vou colocar essa daqui de vermelho, que era aquela antiga, ok? Em relação ao espelho na posição A. E essa de preto é a nova normal. Agora ela está em relação ao espelho na posição B, perfeito? Então, a nova normal ela está aproximadamente aqui. O que aconteceu é, quando esse espelho rotacionou, a minha normal também ela vai rotacionar. E de quanto que ela vai rotacionar? Se o espelho rotacionou θ, a minha normal também irá rotacionar θ, perfeito? Se eu for analisar esse novo ângulo de incidência aqui, quanto ele valerá? Será o ângulo original menos aquele θ, que é o que a normal rotacionou, perfeito? Então, até o momento, temos esse cálculo aí. Se eu for analisar o raio refletido, onde é que ele vai estar? O raio vai ser refletido aqui. Então, aqui eu vou colocar as direções, né, de propagação do raio. Aí, assim. Eu sei que, se o ângulo de incidência foi θ1 menos θ, o raio refletido também tem que ser θ1 menos o θ. Feito? Ok, Hugo. Então, olha só. Qual que é a ideia disso tudo que eu estou falando? Quando ele estava vindo originalmente, o raio de luz ele atingiu esse ponto. Quando ele foi rotacionado, ele atingiu esse ponto. Ok. O que eu quero é a variação angular entre o primeiro ponto e o segundo ponto de reflexão. Se eu for analisar o nosso desenho, onde é que vai estar essa variação? A variação vai ser esse ângulo bem aqui, ó. Variação angular, perfeito? Então, vamos lá. Qual que é essa relação entre variação angular e o ângulo que o espelho foi rotacionado? A gente vai verificar isso daí. Vamos analisar os ângulos de incidência e refletido em relação a esse eixo aqui, ó, ao raio de luz original, ok? Então, vamos lá. Quando o espelho está na posição A, o ângulo de incidência foi θ1. Quando o raio foi refletido, qual foi o ângulo do raio refletido? Foi 2θ1. Hugo, por que 2? Ele incidiu nessa posição, tá? E aí ele foi refletido nessa daqui, ó. Foi refletido. Se eu for analisar os ângulos, vai ser θ1, foi esse ângulo todo aqui, não foi? É o θ1 mais o θ1, ou seja, 2θ1, perfeito? Se eu for analisar agora, quando ele está na posição B, ele vai incidir com qual ângulo? Incidiu com o ângulo θ1 menos θ. Então, aqui vai ser θ1 menos θ. E o raio refletido, ele vai ser esse raio aqui. O ângulo é esse todo aqui, ó. Quem é esse ângulo aqui? Vai ser o θ1 menos θ mais θ1 menos θ. Ou seja, 2 vezes θ1 menos 2θ. Perfeito? Esse é o ângulo refletido. Todos esses ângulos aqui que a gente calculou foi em relação a esse feixe luminoso. Perfeito? Então, olha só. Se eu quero a variação angular, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse todo e retirar esse pequenininho. Veja como vai ficar. Eu tenho que a variação angular será igual a 2θ1 menos 2θ1 menos 2θ. Esse foi a nossa variação angular. Se eu for verificar esse cálculo, esse aqui vai se cancelar e então vai sobrar Δθ sendo igual a 2θ. Ou seja, o que eu posso tirar de informação aqui? Se eu for analisar a variação angular em relação aos raios refletidos,
eu vou ter que a reflexão ela é 2 vezes a rotação daquele espelho. O ângulo do raio refletido, entre os raios refletidos, será 2 vezes o ângulo de rotação daquele espelho, ok? Então, vamos lá. Vamos agora calcular a velocidade angular. Eu sei que a velocidade angular é o tanto que esse espelho vai rotacionar em um determinado tempo. Quanto que esse espelho vai rotacionar? Eu sei que o θ será igual ao Δθ dividido por 2. Perfeito? Então, vou colocar na equação. Velocidade angular é igual ao Δθ dividido por 2 vezes o intervalo de tempo. Para determinar esse Δθ, como que eu posso fazer? Ora, ele forneceu qual foi o deslocamento linear e forneceu para a gente quem é o raio, que para a gente será o L. Logo, eu vou ter que o deslocamento angular será ΔS, que é de 30 centímetros, dividido por L, que vale, cadê o L? Cadê o L? 3 km. 3 vezes 10 elevado a 3. Feito? Se eu for verificar essa conta, vai ficar 10 a menos 4 radianos. Ok, Hugo. Se eu for fazer essa conta, então, até o momento eu tenho ômega sendo igual a 10 menos 4 radianos dividido por 2 vezes o intervalo de tempo. Para determinar esse intervalo de tempo que ele rotacionou, como é que eu vou fazer? ΔT vai ser igual. Ele forneceu para a gente a velocidade, que é igual a c, que também é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E o que ele vai fazer com essa velocidade? O que a gente faz? Esse feixe de luz ele está vindo aqui e atingiu o espelho. Quando ele atingir o espelho, ele vai ser refletido. Enquanto ele está indo nessa direção, esse espelho já vai estar rotacionando. Ou seja, o meu tempo de rotação vai começar a contar a partir do momento que ele toca esse espelho aqui. Então, vamos lá. Enquanto ele toca esse espelho, qual vai ser a distância que ele vai percorrer? Vai ser a ida, vai tocar esse espelho e então ele retorna. E aí toca novamente esse espelho e encerra o nosso tempo necessário de rotação, o tempo de rotação do espelho. Então, quando eu for calcular o tempo que esse espelho vai rotacionar, vai ser 2 vezes a distância L que ele vai precisar percorrer, com qual velocidade? Com a velocidade da luz. Então, vou ter aqui 2 vezes, qual que é o comprimento L? 3 km. 3 vezes 10 elevado à terceira, dividido pela velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Terei, então, que o tempo será igual. 3, posso cortar. Tenho 10 à terceira com 10 à oitava. 2 vezes 10 a menos 5 segundos. Logo, eu tenho velocidade angular sendo igual a 10 a menos 4, dividido por 2 vezes 10 a menos 5 radianos por segundo. Isso vai resultar para a gente 0,25 vezes 10 radianos por segundo, mais conhecido também como velocidade angular igual a 2,5 radianos por segundo. E então, finalizamos a nossa questão aqui, marcando a alternativa correta, 2,5 radianos por segundo. Perfeito? Galerinha, questão bem complicada, né, de pegar essa visualização, mas ela sim consegue ser desenvolvida. Perfeito? Espero vocês na próxima questão.